evangélico vem tratando depressão como um fenômeno decorrente de possessão demoníaca. Infelizmente, muitos cristãos passam por problemas do tipo e acabam não procurando o auxílio correto através de médicos, simplesmente porque ignoram o fato de que é uma realidade presente também no nosso meio. Qualquer enfermidade é passível de cristãos a possuírem. Bom, o motivo foi de muita responsabilidade, alguns compromissos que me deixou com esgotamento físico e mental, e comecei a perder noites de sono e daqui a pouco comecei a chorar, dormir, eu só queria dormir e também não queria ouvir chamar o meu nome, já começava a me irritar. E daí eu percebi que começou a afetar a minha saúde e tive que deixar alguns compromissos e também procurar um médico, porque eu já não estava me suportando e nem suportando muito menos aqueles que me procuravam. Então eu achei que realmente estava acontecendo alguma coisa errada comigo. E a minha primeira reação foi o sistema nervoso, e tudo para mim era demais, muita responsabilidade, tudo que se planejava eu já achava que era demais e não queria participar de nada, não queria conversar, não queria nada. E dormia muito, só queria dormir e ficar num lugar bem sossegado, era isso que eu procurava. E daí eu resolvia procurar um médico, e chegando no médico, a doutora me falou que eu estava prestes a uma depressão profunda, Então já entrou com tratamento, alguns medicamentos leves, mas tive que usar medicamento. E de início não queria aceitar porque, como todos sabem, principalmente aqueles que são evangélicos, que alguns costumam dizer que é demônio, é opressão maligna. Só que eu passei a entender que não é isso. Não existe isso, isso é uma doença. E hoje eu tenho oportunidade, às vezes, de estar com algumas pessoas que ainda têm esse preconceito. E é muito triste, porque as pessoas não sabem e não fazem ideia do que se passa dentro de uma pessoa com depressão. Eu não cheguei ao ponto de querer me matar, mas que eu tinha vontade de ficar longe de todas as pessoas, até aqueles que a gente ama e quer estar perto, eu senti vontade de não estar perto. Então, a coisa é séria e realmente precisa de procurar ajuda, E o tipo de ajuda que a gente deve procurar, claro, primeiro a gente confiar em Deus, mas procurar um médico especialista na causa, E o tratamento é bom, vale a pena fazer, tá? Se a gente procurar se esforçar. Tem que ser uma luta de você mesmo. Não tem ninguém que possa, conversa nenhuma, conselho nenhum faz você tomar a decisão de mudar. E a gente tem que procurar a se esforçar, fazer o medicamento certo, e buscar realmente a palavra de Deus, que é alimento, que também acaba afetando a vida espiritual também, Mas tudo tem uma solução, A depressão hoje é tratada como doença e realmente é uma doença. Hoje eu entendo isso porque também tive essa experiência muito distante de alguns casos que eu vejo hoje, mas eu tive. Hoje eu tomo antidepressivos. Isso é um assunto muito sério e o motivo que me levou a tomar este medicamento, na verdade eu não sei dizer ao certo por que aconteceu
a crise de ansiedade em minha vida. Eu só sei que em determinado momento eu estava muito ansioso, né? E com a ansiedade vinha a inquietude, era muito inquieto, muitos tremores na perna, no corpo, e na verdade eu procurei a ajuda médica, né, através da minha família me ajudou muito nesse sentido. Eu não tive forças, se assim eu posso dizer, de procurar ajuda, né? Mas graças a Deus a minha família me apoiou muito nesse sentido e me encaminharam a princípio para um neurologista, onde nós fizemos ali uma bateria de exames e foi constatado crise de ansiedade, e aí nós passamos a tomar remédios antidepressivos. No começo foi um susto muito grande tomar antidepressivo. Eu lembro de questionar ao médico, falando com ele assim: mas doutor, eu não tenho depressão. E ele disse: por que você não tem? Eu disse: porque eu não tenho tristeza. E de fato eu sou uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito brincalhona. E o médico disse para mim que esse é o motivo de muita gente não procurar ajuda médica, porque crê que depressão é simplesmente tristeza. E ele disse que tristeza é um dos sintomas, mas existem inúmeros outros sintomas, e a ansiedade, ela era um dos sintomas da depressão. E isso precisou ser controlado com antidepressivos, né? Às vezes, no nosso meio evangélico, nós vemos muitas pessoas tendo dificuldade em aceitar um tratamento médico. Graças a Deus eu não tive esse questionamento, eu não tive essa preocupação. Muita gente acredita que depressão é uma doença espiritual, né? É uma doença da alma. Alguém pensa que quando você não está bem com Deus, então você tem depressão. E nós vemos exemplos bíblicos como de Elias, né? Que foi um homem que teve depressão, tá? E tantos outros casos, né? E também grandes homens de Deus na história da igreja, como Charles Spurgeon, David Brainerd, que foi um grande missionário, também tiveram problemas assim de melancolia profunda. E então eu nunca tive problema, não tive problema de aceitar o tratamento. É claro que nós acreditamos que Deus ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. É claro que nós sabemos que as enfermidades elas não são decorrentes diretamente de uma vida de pecado. Nós sabemos que enfermidades não necessariamente precisam ser influência demoníaca. Claro que nós sabemos que demônios podem causar enfermidade, mas nem todo enfermo é porque está possesso de demônios. Então, com bastante tranquilidade, eu aceitei a ajuda médica, né? Tomo até hoje o medicamento. O médico disse para mim que eu preciso tomar ainda por um tempo. Eu comecei com uma dose menor, 5 miligramas, depois 10 miligramas, 20 miligramas, e depois de um tempo esse medicamento ele precisa ser tirado aos poucos. Algumas pessoas precisam tomá-lo a vida toda, isso vai de cada organismo, de cada pessoa, de cada situação. Então, eu sou grato a Deus porque procurei um médico. Hoje eu tenho uma vida saudável, uma vida natural, né? Tenho a minha vida familiar muito bem estabelecida, né? Em primeiro lugar, graças a Deus, e também com a ajuda da medicina. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus ele pode nos curar de duas maneiras. A primeira maneira é através de um milagre. Deus pode fazer um milagre muito grande. Mas existe uma segunda maneira em que Deus nos cura através dos remédios, dos médicos, da ciência. E de toda maneira é Deus que está nos curando, é Deus que está nos guardando, porque é Deus quem dá inteligência ao homem para produzi-los. Então não há motivo algum para você não aceitar um tratamento médico. Não há motivo algum para você acreditar que enfermidades de qualquer tipo que sejam são demoníacas. E isso, na verdade, tem atrasado o povo de Deus, tem feito com que homens e mulheres sofram de uma maneira que não precisa, né? Hoje o tratamento psiquiátrico
ele muitas vezes ele é gratuito, né? Os remédios não são caros e te trazem de novo a uma vida natural, uma vida normal, né? As coisas que a gente passa pela vida na infância, na juventude, alguns problemas de estresse, sobrepeso, como é o meu caso também, eles acabam dando um certo bug no nosso sistema e a gente precisa procurar uma auxília médica, sem deixar de forma alguma de, em primeiro lugar, buscar a Deus em oração, buscar a Deus na sua palavra, mas sem deixar em momento algum de buscar auxílios médicos, né? Então, nós temos essa oportunidade de refletir sobre a vida e de chegar a conclusões muito mais simples do que nós temos enfrentado. Acabe de uma vez com esse tabu, tá bom? Você seja membro de uma igreja evangélica ou não, né? Procure tratar da depressão, procure fazer exames periódicos, né? Talvez com psicólogos, com psiquiatras. Não há problema algum quanto a isso, tá certo? Volto e afirmo que toda enfermidade está sujeita ao cristão também. Infelizmente, nós, enquanto vivermos aqui neste mundo, estamos sujeitos de participar, de ter qualquer tipo de enfermidade, até o dia que nós morarmos com Cristo. Aí tudo será diferente, mas enquanto isso, a gente vai lutando, a gente vai batalhando e a gente vai vencendo milagrosamente ou através da ciência, através do remédio, através da medicina, enfim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e procure um tratamento. Amém? O motivo que me levou a desenvolver ansiedade foi preocupação excessiva. Eu estava passando por um momento que eu nunca tinha passado antes, onde a minha mãe ela começou a ter muitas crises de ansiedade e começou a entrar numa depressão profunda. E aqui em casa, o meu pai, há uns anos atrás, sofreu um AVC, ou seja, ele depende da gente. O meu irmão ainda é menor de idade, né, dependente da gente também. E a minha mãe cuidava de todos nós, cuidava da casa, cuidava de tudo. E a minha única responsabilidade era a minha faculdade. Só que quando ela começou a passar mal, eu tive que tomar o lugar dela na casa e tomar responsabilidades que eu nunca tive na vida. E isso somou com a minha preocupação com ela. Então, esse foi o principal motivo onde eu comecei a ter minhas crises de ansiedade. A minha primeira crise foi exatamente pensando que por eu estar tendo todas as preocupações dela em cima de mim, agora, sabe, por eu ter tomado o lugar dela, as responsabilidades dela, que eu poderia ficar igual a ela. E foi um dia de madrugada, foi o primeiro dia 5 de julho de 2019, não esqueça a data. Eu acordei de madrugada, 5 horas da manhã, totalmente preocupada com isso. A minha maior preocupação era essa, que eu ficasse maluca ao ponto de também não conseguir ajudar. E no primeiro momento eu acalmei meu coração, respirei fundo, orei, mas naquela noite eu não consegui dormir mais. Mas depois disso isso passou, sabe? Eu consegui controlar isso com os meus pensamentos. Mas até mesmo antes desse episódio, eu todos os dias acordava muito assustada, sabe? Sempre acordava achando que eu tinha dormido até tarde demais, que minha mãe estava precisando de mim, acordava com o coração acelerado. E isso começou a me afetar muito, me afetar de uma forma bem estranha. Depois que eu tive essa primeira crise, eu me acalmei e eu praticamente esqueci disso. Mas um dia, conversando com uma pessoa, essa pessoa falou, começou a conversar comigo sobre o que a minha mãe estava passando e tal. E essa pessoa falou uma frase que
entrou na minha mente como, nossa, assim, um gatilho, que as pessoas falam agora, né? Um gatilho. Que eu lembro que essa pessoa falou, mas a sua mãe, ela não controla isso, não é ela. E eu sei que essa frase foi para me acalmar, mas naquele momento isso me trouxe de volta todo o sentimento que eu tive na minha primeira crise. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, se minha mãe não controla, eu também não vou conseguir controlar. E se isso não parte dela, quer dizer que essas sensações ruins também não partem de mim e eu não vou conseguir controlar elas. E quando elas vierem, eu vou ficar mal. E eu comecei a ficar mal por conta disso. E a partir desse momento, as minhas crises se tornaram assim recorrentes. Todo dia eu tinha momentos baixos e altos. Então, geralmente eu acordava, né? Não acordava. Geralmente eu não conseguia dormir à noite. Então eu passava a noite todinha tentando pensar em um jeito de conseguir burlar isso, de conseguir mudar isso, de conseguir controlar a situação, porque se eu visse a situação controlada, se eu conseguisse ver a minha mãe conseguindo controlar isso, de uma certa forma isso ia me trazer conforto para que eu pudesse sentir segurança de que se minha mãe controla, eu também controlo. E só que eu passava a noite todinha acordada pensando nisso e a cada noite que passava os pensamentos só pioravam. E a minha primeira reação em relação a isso foi me esconder, me privar. Eu não falei isso com ninguém. Eu não falei com ninguém que eu tava sem dormir à noite. Eu não falei com ninguém sobre os pensamentos que passavam na minha cabeça, sobre a minha preocupação, sobre como eu tava me sentindo. Eu não falava. A minha primeira reação foi totalmente errada, essa primeira reação. Mas essa foi a primeira. Eu não falava com ninguém sobre. Acho que a primeira coisa que eu cheguei a comentar sobre foi sobre eu não estar conseguindo dormir. Mas eu não falava os motivos pelo qual eu não estava conseguindo dormir. E eu não falava justamente pela dificuldade enorme que eu tinha de aceitar que eu estava passando por aquilo também. Não que eu estivesse passando pela mesma coisa que minha mãe, porque assim, a minha mãe foi algo muito profundo. Ela teve vários motivos, ela perdeu a mãe dela, ela passou por coisas muito complicadas. E assim, a minha ansiedade era bem mais leve, mas não mudava a forma como eu deveria comunicar com as pessoas, sabe? Mas eu achava que se eu falasse, se eu comunicasse, eu ia deixar o pessoal mais maluco ainda. Porque eu me recordo que um dia eu cheguei a comentar com a minha prima e falar assim: eu acho que eu também vou conversar com esse médico da minha mãe pra ver se ele me passa alguma coisa, porque eu não tô me sentindo muito bem. Aí ela, do jeito dela de falar, ela já foi logo falando assim: Isa, não começa com isso não, você também, pelo amor de Deus. E aquilo meio que me deu uma travada mais ainda para que eu não falasse mais sobre. E foi muito complicado mesmo, porque isso me levou a ter mais dificuldade ainda de aceitar isso. E a minha família, gente muito crente, gente muito de Deus. Só que às vezes a gente tem que cuidar com os conselhos que a gente dá, porque eu conversei com tias, conversei com primas, e o conselho era sempre o mesmo. Tipo, você precisa orar. Quando você sentir esses tipos de pensamentos, você tem que repreender, você tem que tentar mudar seu foco de atenção, você tem que se esforçar para não pensar nisso. Quando você for deitar para dormir, ora a Deus pedindo que Ele te dê uma boa noite de sono. E uma das frases que mais me cortavam era que isso poderia estar relacionado a uma falta de fé, sabe? Porque
quem tem fé pede e Deus responde. Então tenha fé, Isa. A hora que você vai conseguir dormir, pede a Deus e acredita que você vai conseguir. E eu não conseguia, sabe? E isso foi me levando a ter, eu acredito, um princípio de depressão. Porque cada vez que alguém falava sobre fé comigo, eu sentia como se eu não tivesse fé mais. Eu sentia como se, assim, as minhas orações não estão sendo respondidas. Deus não está curando essa ansiedade em mim. Então quer dizer que eu não estou pedindo com fé. E se eu não tenho fé, eu não vou ser salva. Porque se eu não consigo acreditar que Deus vai fazer, é porque eu não acredito em Deus. E eu comecei a ter essa paranoia de que eu não acreditava em Deus mais, de que eu não tinha mais fé. Isso começou a me fazer ter pesadelos. E foi aí, com esses pensamentos terríveis mesmo. Tinha dia que eu passei um tempo acreditando até que Deus não era bom. Primeiro eu comecei acreditando que Deus não existia. E depois eu comecei a acreditar que Deus não era bom, porque Ele permitia o sofrimento. E no final das contas, Deus só queria ver a gente sofrer. Olha que ponto eu cheguei. Olha o ponto que eu cheguei. E foi aí que eu comecei a me preocupar muito, porque na minha cabeça, para mim, não tinha mais solução. Que para minha família não tinha mais solução, que para minha situação não tinha mais solução. E foi onde eu me abri com meu irmão, falei para ele aquilo que eu sentia e falei com ele que eu tinha decidido que eu ia me tratar com remédios, que eu ia procurar um psiquiatra, porque até esse momento eu estava relutando contra isso. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia melhorar sem medicamento, sem tratamento nenhum, que eu ia melhorar sozinha. Mas não é assim que funciona. Então a primeira ajuda que eu procurei, nem fui eu que procurei, nem fui eu. Eu tava nesse período todo, com essa conturbação toda, com essas coisas todas acontecendo na minha cabeça, a minha vida tava seguindo normal. Eu tava indo pra faculdade, viajando com a minha mãe, indo nos médicos com a minha mãe, conversando com meus familiares normalmente, assistindo às aulas, fazendo trabalhos, fazendo provas, mas com a cabeça sempre assim, a ponto de explodir. Eu me recordo que teve um dia que eu fui pra faculdade para fazer uma prova e eu não tinha conseguido estudar, porque eu passei o dia todo preocupada com a minha mãe e a minha mãe do meu lado. E eu lembro que antes de fazer a prova eu orei, ajoelhei e orei, mesmo com a pouca, quase nenhuma fé que eu tava. Eu ajoelhei, orei e pedi para Deus me ajudar, porque era muita matéria da prova e eu não tinha conseguido ler nenhuma vírgula, porque eu lia e era como eu não conseguisse focar naquilo. E eu fui fazer a prova, desci do ônibus, na hora que chegou na faculdade eu falei com a minha amiga, eu falei, não vou fazer essa prova, porque eu não sei nada, eu não estudei nada e eu não vou conseguir tirar. A prova valia 40, eu falei que eu não ia conseguir tirar nem 10. E eu fui na direção do clube, onde a gente vai pra lanchar. E ela falou, não, Isa, você não tá nem doido de fazer isso. Ela me puxou pra sala, me fez fazer a prova. Essa prova foi Deus que me guiou pra fazer, porque na minha cabeça não tinha condições nenhuma nem de passar de período, quanto mais fazer aquela prova. E a prova valendo 40, eu lembro que eu tirei 21. Gente, foi um ponto a mais do que a média. Eu lembro, nossa, que aquela prova ali, acho que eu posso fazer ela num quadro e deixar de memória, porque aquilo ali é um milagre de Deus na minha vida. Mas foi isso, a primeira ajuda, voltando a falar. A primeira ajuda nem foi eu que procurei. Foi justamente na faculdade, a minha amiga percebeu que eu não estava bem e ela conversou com um dos professores dela, que ela faz psicologia. E esse professor dela também é amigo meu. E ela falou a situação que eu tava passando,
falou o jeito que eu tava me sentindo e ele me procurou e falou que ele faria uma licença para mim, que ele pegaria, faria uma consulta comigo para eu falar com ele tudo que eu tava sentindo, que ele faria um laudo para mim e eu entregaria e conseguiria ficar 30 dias fora para que eu pudesse me cuidar. Ele me deu o número da psiquiatra, que ele falou que era ótima, que tratava exatamente de adolescentes e jovens. E ele marcou consulta pra mim, falou que eu tinha que ir, ficou no meu pé. E eu acredito que Deus usou grandemente a vida dele. Vou fazer merchan assim, Cirlon. Amo demais, de paixão. Foi assim, um profissional incrível que me ajudou muito, 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 muito. Se não fosse o Cirlon, eu não estaria aqui hoje. Ele foi usado realmente por Deus e foi incrível. A partir daí, assim, não vou dizer que tudo melhorou na mesma hora, mas isso foi um caminho, sabe? Foi onde tudo começou a ficar bem. E foi dessa forma que iniciou meu tratamento. Eu fiz minha consulta com ele, né? Falei tudo que eu tava sentindo. Ele me direcionou, né? Me encaminhou para uma psiquiatra, porque, gente, quando for fazer tratamento, por favor, procure um psicólogo antes, porque às vezes você não necessita de tomar medicamento. Então, o meu primeiro conselho, quando você for procurar, né, iniciar um tratamento, não vai direto no psiquiatra, vai no psicólogo primeiro, conversa, fala o que você está sentindo e fala tudo, porque se realmente você precisar de uma ajuda com medicamento, ele vai te encaminhar. E foi assim, eu comecei meu tratamento com 2 medicamentos, era quetiapina e estalopram. A quetiapina eu tomava a hora de dormir, que era para me ajudar a dormir, e o estalopram eu tomo ainda durante o dia, mas já tô retirando. Eu tava tomando de 15 miligramas e agora eu já passei pro de 10, e se Deus quiser mês que vem já não vou estar tomando nada. E porque completa 1 ano que eu tô tomando medicamento. Completou 1 ano esse mês, setembro. E foi assim que começou. A quetiapina não deu certo comigo, não tava me ajudando a relaxar, não tava me ajudando a dormir e tava me dando muita dor de cabeça. Então, depois de um tempo, eu troquei também de medicamento. Passei a tomar o Rivotril na hora de dormir e continuar tomando esse estalopram durante o dia. E foi quando a minha melhora começou. Não foi logo de cara. O Rivotril não me desmaiava, só me ajudava a relaxar. Eu que tinha assim, no máximo 2 horas de sono por noite, passei a ter 5, 6 horas de sono, e isso com o tempo foi aumentando, graças a Deus. Hoje, se não vier alguém me acordar, eu durmo o dia inteiro. E eu tomei Rivotril por 3 meses. Cara, quando eu comecei a tomar remédio, teve uma outra coisa, né? Que foi assim, o pessoal falando que você não pode começar a tomar remédio psiquiátrico, porque você vai ficar dependente. Depois você vai querer tirar e você vai ficar maluca querendo tomar isso. E eu coloquei na minha cabeça de que eu não ia ficar maluca querendo isso, porque não é o remédio que controla o meu corpo, não é o meu corpo que vai, minha mente que vai controlar esse remédio. Eu não vou ficar dependente se eu pôr na minha cabeça que eu não vou ficar. E eu não fiquei, graças a Deus. Eu tomei por 3 meses o Rivotril e rapidinho parei de tomar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu lembro que eu comecei com 20 gotas, aí depois diminuí para 15, depois diminuí para 10, depois para 8, para 5, e depois eu não tava tomando mais. E o estalopram eu tô tomando até hoje, porque a médica falou que era bom que eu tomasse ele por 1 ano e depois, se eu tivesse bem, eu parasse de tomar, eu ia diminuindo. Então completou 1 ano no finalzinho de outubro pro início de setembro, e eu fui lá, consultei. Ela me pediu alguns exames para que eu pudesse
ver como é que tá meu organismo, ver se tá faltando algum tipo de vitamina ou alguma outra coisa, porque isso também interfere, né, na saúde mental da gente. E ela falou que eu poderia ir parando de tomar e observando como que eu estaria reagindo. Eu já diminuí a dosagem, estou me sentindo super bem e vou continuar diminuindo, em nome de Jesus vai ficar tudo bem. E eu fico agora agradecida, eu fico feliz, porque foram etapas muito difíceis, mas que no final tudo deu certo, porque Deus foi trabalhando em mim de uma forma muito diferente. E todo mundo que passa por esse processo, todo mundo que passa pela ansiedade ou pela depressão, quando eu vou conversar, porque eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia com quem passa ou passou por uma situação parecida com a minha, é que o nosso sentimento de empatia, ele aumenta muito. E eu aprendi a me colocar muito no lugar do outro. E eu sei que tudo que eu passei não foi à toa. Eu sei que o meu testemunho, ele vai servir para ajudar outras pessoas. Eu tô aqui para falar que nada dura para sempre, nenhuma dor é para sempre. Que essa dor, ela vai passar, que essa ferida, ela vai cicatrizar e que isso vai virar história. E não apenas história, né? Vai virar testemunho, porque o teu testemunho, ele vai conseguir alcançar a vida de outras pessoas. E a sua ferida vai servir para curar a ferida de outra pessoa, que a outra pessoa vai ver, ela curou, cicatrizou, ela tá bem, então eu também vou ficar bem. E eu tô aqui exatamente para dizer isso, que você vai ficar bem, tá bom? Tudo vai passar, tudo vai acabar. E Deus, ele tá no controle de tudo. Uma coisa que, quando tudo acabou, que Deus falou comigo, que me marcou muito, foi que até mesmo nos momentos em que eu tava de madrugada em casa, orando, sem sentir Deus, sem conseguir orar direito, eu apenas falava assim: não me abandona, não me deixa. Que ele estava comigo. Ele estava comigo no meu quarto, estava comigo na minha faculdade, estava comigo quando eu ia me consultar, que ele estava comigo o tempo todo, que ele nunca me abandonou. E se você também está sentindo isso, que Deus te abandonou, eu tô aqui para dizer que ele está te vendo e que vai tudo ficar bem.